Então você fica ali mesmo dando muito. Eu até, assim, eu concordo assim com muitas coisas, Silmara, e assim, eu sempre puxo um pouco mais para a sociologia, né? Desculpa, o campo da psicologia não é muito minha praia, mas realmente concordo muito, só que assim, se a gente pega historicamente, né, sociedades, elas se rebelam quando falta o pão. O próprio Lenin, né, que de uma corrente comunista, falava assim mesmo, quando falta o pão, você vai se levantar em armas, né? Então, assim, fugindo um pouco assim do individual, se você pega no coletivo, tem uma frase que eles falam muito, é muito fácil você ser liberal quando você não é da classe operária. Né? Então, realmente, qual o perfil dessas gangues até? Claro que a gente vê pessoas assim de classe média alta até fazendo parte disso, até que eles chamam assim, paguinha, playboy, que quer não sei, tem isso daí também, mas o grande perfil realmente é aquele cara que está, assim, ele vem de uma periferia, ele quer se autoafirmar como um bom trabalhador, um cara honesto, principalmente os carecas, são nacionalistas, eles lutam contra a corrupção, enfim, então que vão criar um sentimento de revolta e, assim, a organização é a arma dos fracos. Então, quando você está bem organizado em um grupo, você tende a conseguir mudar de acordo com o que você pensa. Sim, entendeu? Mas aí é você usar a sua ideologia ao seu favor. Então, por exemplo, como os carecas, se eles lutam de uma forma positiva, falando, né? Se eles têm a ideologia do não esquecer das coisas, que esse país acabe em pizza, acabar com a corrupção. Então, por que não convencer os demais, que não são daqueles grupos, o quanto que a gente pode unir carecas, skinheads, punks, tiazinhas como eu, qualquer outra pessoa que está assistindo a gente, para a gente, em cima do mesmo tema, a gente se unir em prol dos mesmos objetivos. Com certeza. E não eu ficar brigando porque ele é careca, porque eu sou outra coisa, e quer dizer, quem aí tem razão... Aí você pode traçar dois perfis das pessoas incluídas nesse mundo. Tem, sim, carecas que fazem assim, eles, quando tem os encontros, recolhem alimentos perecíveis e ajudam em instituições de caridades. São muito políticos, né? Escrevem, leem bastante. A gente tem um perfil assim, que inclusive esses idealistas vão criticar muito os bárbaros, que vão cometer crimes, entendeu? O problema, a questão é, a Constituição brasileira em si, até, né, com as suas cláusulas que teve assim na transição dos 80, após a Constituição de 88, adicionaram cláusulas contra o movimento skinhead em si, aqui em São Paulo, principalmente. Então, o que acontece? Eles não têm um espaço para se manifestar. Então, acaba, quando se falam deles? Quando é em cima de alguma desgraça, quando morre alguém, quando tem algum vandalismo assim tremendo, entendeu? Então, esse descontentamento deles, como que você vai se manifestar se ninguém permite que você unindo justamente as tribos às escolas. Quer dizer, boa oportunidade de mostrar para as crianças que os skinheads não são aqueles assassinos que se mostram na televisão. Que os carecas não são agressivos e que todos, embora alguns, e a gente vem e volta àquele assunto, não generalizar grupos, e sejam eles quais forem, que estes são taxados como bons e aqueles são taxados como ruins, mostrar para as crianças que não importa qual a tribo que você tenha, o que vale são os objetivos que a gente tem que ser em comum. Com certeza. Exatamente. Acho que só é perigoso quando eu deixo de ter a minha identidade e passo a ser só pode valer a identidade coletiva. Eu também aí eu acho que fica perigoso, não é? E o trabalho da educação é exatamente isso, porque a educação ela trabalha com o grupo, classe, é até um desafio para os professores, porque você tem uma sala de aula com alunos que é um muito grupo diferentes e também nos é solicitado para olhar as diferenças. Então, não há outro caminho se não colocá-los juntos para projetos, com metas, com ideias de universidades, não é? E, obviamente, ele está coberto de razão, cuidar da população não é? Que é aquela questão do conhecimento que sem sentido, quer dizer, das oportunidades. Então, assim, o nosso país é um país maravilhoso, mas, por exemplo, eu não consigo conceber que de cada hoje 100 mil jovens, 63 morrem por homicídio. É um absurdo. Não é? É um dado gigantesco. Então, e aí me comove saber que hoje pode ter um jovem, não é? E tem aumentado muito nas capitais, tem aumentado muito no norte e nordeste do nosso país, diminuiu um pouquinho São Paulo e Rio de Janeiro, da morte de jovens de 19 a 23 anos, não é? Mas nós temos que reduzir isso urgentemente. Então,
Então, eu acho que programas como o seu, é um apelo nacional que eu faço, não é? Para que todas as pessoas se mobilizem em prol dessa geração que está sendo perdida por uma razão ou outra, seja pelas gangues, seja pelos assaltos, seja pela a briga de vizinho, que às vezes são pelo tráfico de drogas, né? Quer dizer, tem um dado de 7 mil menores hoje, né, a serviço das drogas nos morros nas favelas do Rio de Janeiro. Mas então, será que se 7 mil jovens, se tivessem uma outra oportunidade, não aceitariam? Exato, não é? Né? Então, será que eles vivem daquele jeito por opção ou por falta de incentivo, muitas vezes, de educação, para que eles consigam ter um objetivo de vida e saber que eles são capazes de chegar a algo melhor que isso, né? E isso precisa mesmo de mobilização de todos. É verdade. Eu volto para a gente conversar rapidinho. Tempo que você tem para mandar suas perguntas também, mulheres@tvgazeta.com.br. Bom, vamos voltar à nossa conversa extremamente importante. Hoje estamos falando das diferenças entre tribos. Qual a diferença, por sinal, Davi, entre tribo e gangue? Olha, eu diria que assim, se você pegar mais para um lado antropológico, né, eles acho que qualquer aglomerado em prol de uma conduta em si, não necessariamente política, né, de uma conduta de vida, você já pode considerar como uma tribo, né? Isso já é diferente já de uma sociedade, que a sociedade já é algo mais amplo. Agora, se você pega o termo gangue em si... É pejorativo, né? É um termo que até que pejorativo, que vem até, tipo, assim, uma origem dos gangsters, até gangsters que tinham nos 1920, em Chicago e tal. Então, esse ganguismo, né, é quando você se une e se utiliza da violência, entendeu? São os foras da lei. Então, o ganguismo já está mais dentro mesmo do social. O tribo não, o tribo é que hoje também se tornou meio clichê, né? Se designar tribo, principalmente as tribos urbanas, né? Que se fala muito disso, né? Mas, claro, não deixam de ser tribos, com certeza. Você já participou lá quando você era... Você é muito jovem, né? Mas quando você tinha lá seus 16, 17 anos, Sim. Você falou que foi uma época crítica da sua vida. Foi. E você hoje, olhando para o seu passado, fala, mas eu era um chato mesmo. Você participou de alguma tribo ou não? Participei, né? Eu entrei no movimento skinhead, de um segmento nacional-socialista e nacionalista. Naquela época a gente queria até juntar essas duas correntes ideológicas, que elas têm muito em comum, mas também têm muito de distintas. Então eu acabei entrando nesse mundo, não como exatamente assim, dos grupos conhecidos, dos grupos que saíram até na mídia. Eu tinha o meu próprio grupo, até porque a gente era muito imaturo, né? 16 anos, eles tinham perfis assim de 25 anos na época, trintões alguns, então a gente não conseguia transmitir essa seriedade. Mas, por gostar muito do movimento, eu cheguei a acompanhá-los em algumas ações. E o que diz esse movimento? Quer dizer, qual o tipo de pensamento do grupo dos skinheads? Então eu vou falar um pouquinho das vertentes, né? Assim, eu vou até linkar brevemente com a origem. O movimento skinhead surgiu, contrário do que todo mundo pensa, né? Com o convívio de jamaicanos e ingleses na Inglaterra, na Inglaterra dos anos 60, né? E eles não tinham nenhuma corrente política ideológica em si, eles eram apolíticos, eles gostavam do ska, rocksteady, músicas jamaicanas, não era linkado ao neonazismo como se tornou algo conhecido mundialmente, principalmente hoje. Passado o tempo, né, não vou entrar fundo na história, devido assim ações violentas e a coragem, vamos dizer assim, se é que se pode dizer, que eles tinham em cometer essas ações, políticos de partidos assim de ultradireita, também de extrema esquerda, começaram a utilizar essas infantarias de jovens que desacreditados, até que era a crise do petróleo, eles não tinham uma assistência, como nós estávamos falando. Então eles começaram a ser infantaria dos partidos para realizar coisas que fugiam à democracia, então realizar missões principalmente ligadas ao vandalismo, né? No Brasil você vai ter os carecas nacionalistas, que não tem racismo entre eles, mas claro, tem uma postura conservadora, enfim, e também, começando nos 90, você vai ter os nacional-socialistas. Hoje você tem comunista, anarquista, tem skinhead contra a homofobia, tem Sharp, skinhead contra o racismo. Hoje tem esse nome, o termo skinhead é utilizado por uma série de correntes ideológicas distintas. E né? não como a gente imagina, com aquelas 12 categorias de um mesmo grupo, por exemplo, né? Isso, hoje é um termo que abrange muitos segmentos. E eu participei de uma corrente nacional-socialista que
claro, na época era assim com um pensamento neonazista e também nacionalista, né? Então eu tinha até por sempre gostar muito de história, eu queria manter mesmo a origem, mas não assim, não ligado à violência, manter minha origem europeia, né, espanhola, por honra até meu avô que lutou na guerra, enfim, o nacionalismo ao Brasil, eu não tinha preconceito nenhum, mas eu gostava de conservar a minha história, as minhas origens, eu queria que os jovens, a gente sabe que devido à imigração se perde muito aqui no Brasil, manter assim, saber de onde você veio, manter a tua língua, principalmente a comunidade italiana hoje decaiu muito, é difícil você encontrar alguém que mantenha o idioma, mantenha os costumes, enfim, até dialetos, se você for pegar assim, de regiões distintas da Europa. Então eu ficava triste com isso, a gente achava que a gente era sei lá, espanhol, alemão, enfim, dependendo da sua origem, nascido fora da sua pátria, ou seja, o Brasil era a minha segunda pátria, a pátria que me viu nascer, mas a minha pátria de verdade era o meu sangue, é o que corria no meu sangue. Mas entendeu? quer dizer, você embora com essas atitudes, com esses pensamentos, você respeitava o pensamento dos outros e saía daquela linha do que muitas vezes a gente imagina, que o que vale é o que eu acho,